Fala pessoal, beleza? Aqui é Rafael Fusco e eu vou explicar a segunda técnica que nós utilizamos dentro do Tape Bridging. Acompanhe comigo este vídeo. No vídeo anterior, a gente comentou a respeito da primeira técnica de Tape Bridging, que é um player colocando ordens no book, pendurando a sua ordem. E nesse vídeo eu vou falar para vocês, né, da parte de agressão. Então, um player agredindo, tá? O que significa isso? Via de regra, o player tem um determinado número de contratos para movimentar durante o dia. Tem player que tem 1000, tem player que tem 2, tem player que tem 5, 10, enfim. Depende da capacidade financeira de cada um, depende de urgência. Instituições financeiras, por exemplo, que têm as suas mesas, têm as suas tesourarias, recebem lotes, né, de outras instituições, né, de players institucionais, de fundos, enfim. E aí ele vai ter esse lote, tá? Então ele muitas vezes ele vai ter que começar a montar a sua posição, zerar a operação. Então imagina o seguinte, que um player A, que é a instituição, digamos Bradesco, uma instituição, um banco, tá? Na parte de tesouraria. E a gente tem uma Eaton, uma empresa multinacional, tá? Ele precisa fechar câmbio, ele procurou o Bradesco e fecharam, tá? Entre eles 1000 contratos com vencimento daqui a um mês, por exemplo. Tá? Então o fluxo, né, em si era da Eaton, que precisava fazer o câmbio. E aqui a gente tem do outro lado o Bradesco, que não estava com esse número de contratos. Tá? Agora ele tem 1000 contratos aqui, tá? Na mão. Ele deu um spread, enfim, acordaram a parte financeira, mas ele tem 1000 contratos. O que ele vai fazer com esses 1000 contratos? Ele vai ter que entrar no mercado. Tá? Ou ele entra no mercado à vista, óbvio, ou ele vai entrar no mercado futuro. Vamos colocar que ele vai entrar no mercado futuro com essa quantidade de 1000 contratos. Tá? E o preço do mercado está 41,86, que é o que está agora. Digamos que ele deu um spread, tá? Então ele vendeu a 42, fazer conta redonda, 42, tá? E aqui 41,85, onde está o preço agora. Então são 15 pontos de diferença. Então digamos assim, que ele precisa zerar essa operação porque ele está com esse fluxo aqui, tá? Ele está com esses 1000 contratos, então ele vai ter que fazer um hedge no mercado, ok? O que ele vai fazer? Ele vai começar a comprar, tá? Então lembra da primeira opção que a gente falou? Ele vai colocar as ordens no book, e a segunda opção é ele vai agredir. Então digamos que ele vai agredir a mercado, começa a agredir porque ele precisa montar a sua operação, tá? Então ele tem esse fluxo, o preço de repente começa a ficar desconfortável para ele de alguma maneira, né? Digamos que o preço começa a ficar para cima do 42, que o preço fique muito próximo ali do 90, 95, enfim. Então ele começa a ficar desconfortável ali na sua operação, então vai começar a tomar, então ele vai agredir, tá? E é muito bom vocês identificarem os lotes acima de 200 contratos. Tá? Normalmente esses são os lotes que vão, via de regra, movimentar o mercado. Então 4 lotes de 50, um lote de 200, 2 de 100, enfim. Então são esses lotes mais fechados que vêm para movimentar o preço. Ou seja, ele precisa dessa quantidade urgente, seja porque ele tem um fluxo, ou seja porque é alguma operação que está saindo do VAR, né, o Value at Risk dele, ou da mesa, enfim, tá, N motivos que ele precisa daquele lote, então ele vai começar a agredir. Né? E se a gente percebe que ele começa a agredir consistentemente, né, tem essa recorrência que a gente chama, ou que eu chamo de recorrência, então ele agride uma, agride duas, agride três, enfim, então é para ficar esperto, tá? Chega numa determinada região, ele vai lá e agride, tá? Hoje, por exemplo, né, foi no 78, 77, o mercado chegava lá, o Bradesco tomava, o BTG tomava, ou seja, eu não queria deixar o preço ficar abaixo dessa região, então eu tomava 200, tomava 100, tomou 500, e fala, opa, fluxo aqui, né? E aí é desses momentos de fluxo que a gente vai se aproveitar no mercado. Então é importante você observar isso no Times and Trades. Muitas vezes ele não vai estar no book. O fluxo, né, quem agride, não está no book, ele está fora do book. Tá? Então a gente tem que pensar um pouco com a cabeça mais institucional. Se chega aqui perto de determinada região, né, uma região que foi importante ontem, foi importante semana passada, enfim.
provavelmente eles vão atuar novamente, tá? Provavelmente, eu não quero deixar minha ordem no book, eu vou ficar observando aqui minha tela. Tá? Ele começa a agredir uma vez, começa a agredir duas, meu, vai junto. Tá? Começou a mover preço, começou a entrar compra, vai junto, está dentro do seu parâmetro de gerenciamento de risco, na sua parte de stop, na sua parte operacional, vai fundo, não tenha medo. Tá? Essa é uma das coisas que bloqueiam muito as pessoas de ganharem no mercado, medo. Mas também você não pode estar sem filtro, né? Sem medo de nada e começar a aumentar a posição. Mas, voltando, via de regra, o player que não está que não tem ordens no book, tá? Que não tem essas ordens no book, o preço chega em determinados parâmetros, né, que são convencionais para ele, ele começa a agredir ao mercado, tá? Seja para puxar stop de outros players, seja para eventualmente um fluxo que ele precisa zerar mais urgente, ele vai lá e entra também a mercado. Ontem, por exemplo, a gente começou a observar, né, até comentei isso nos grupos do Telegram e do WhatsApp, e um player que foi o Itaú, o preço começou a ficar para cima de determinado nível, ele começou a agredir na compra, Então o fluxo, né, acima do 80, 41,80 foi dele. Então ele levou o preço até o 92, 93, depois até o 96. Então esse fluxo foi dele. E aí depois, né, no finalzinho ali da tarde e tudo mais, o mercado bateu o 0,3,5, 0,4, tá? Por quê? Fluxo. O mercado entrou fluxo, precisava estopar uma posição que estava vendido. Então chegou em determinado nível de risco, né? Prejuízo financeiro. Ele começou a agredir na compra, tá? Ele começou a desmontar a sua operação de venda, então, começou a estopar. Então isso a gente consegue observar pelo ranking de corretoras, pelo Times in Trades, às vezes a gente consegue observar no book, que você vê que ele tomou e deixou lote. Aí outros players vieram atravessando ele, então isso é uma informação importante também para você anotar. Então um player tomou 300, deixou a ordem no book de 200, por exemplo. Outros players vieram na frente dele, agredindo também, para que ele estope mais caro, para que ele busque esses 200 contratos remanescentes mais caro. Então isso é uma informação importante. Estão atravessando? Não, não estão. Pô, ninguém quer atravessar? Por que ninguém quer atravessar? Porque ninguém quer comprar mais caro? Agora, se começam a atravessar e vem aquele efeito escada, efeito manada, então o preço começa a subir e aquele player que precisa dessa quantidade de 200 começa a ter que pagar mais caro, tá bom? E muitas vezes até me perguntam, poxa, Fusco, mas esse player começou a estopar, eu preciso ver outros parceiros juntos? Não necessariamente. Muitas vezes está dentro daquele player o lote, tá? Ele tem um número de contratos muito grande, então pode ser que o fluxo esteja só com ele. Tá? Você não precisa de ter 2, 3, né? Como dizem, precisa ter no mínimo 3. Não necessariamente, eu já vi casos de 2 players levar ao mercado, eu já vi caso de um player levar ao mercado. Tá? Lá em 2016, por exemplo, só contando, teve o dia da rolagem, né? Votorantim e BTG, né? Compraram mais de 40 mil contratos, tá? Cada um. Então eles deixavam a ordem no book, agrediam na compra, deixavam a ordem no book, levavam, pagavam mais e pagavam mais. Então foi um efeito escada, ou seja, todo mundo que vendeu, né, praticamente ali acabou saindo fora, acabou estopando, tá? Mas foi um dia totalmente atípico. Tiveram outros dias, por exemplo, um Bradesco e Tullet recentemente, e o preço começou a subir, eles precisavam de um número de contratos, começou a levar o mercado para cima. Já aconteceu, por exemplo, no dia do leilão da bacia do pré-sal, agora, recentemente, a mesma coisa. Santander começou a tomar insistentemente, então a gente percebe ali que o mercado veio e começou a ter um player só praticamente atuando. Então isso não é uma regra, tá, pessoal? Tem que ter 3 players, tem que ter 2 players, tem que ter 4 players. Independente, se você observa que aquele player está fazendo o movimento do mercado, vai junto com ele.
Não tenha medo. Está perto de um topo, começou a agredir na venda, agredir na venda, agredir na venda para querer inverter fluxo, vai junto, não tem medo. Não tenha medo, está dentro do seu gerenciamento de risco, vai fundo, tá? Então muitas vezes acontece isso, o mercado está subindo, então ele saiu do 78, hoje por exemplo, saiu do 78, né, chegou ali no 96, eles começaram a vender, agredindo a venda, ou seja, estão querendo inverter fluxo por agressão, tá? Então inversão de fluxo por agressão, pode ser também passivamente, com ordens no book, sim, pode ser, mas também tem por agressão, então começa a subir, começa a ter agressão, né? Vendas, e aí você tem que, de novo, observar aquela recorrência. O player está agredindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem quantidade acima de 200, está interessante, o mercado como é que ele está subindo? Ele está subindo rápido, ele está subindo devagar, então você perceber tudo isso é importante, tá? É importante você perceber tudo isso. O mercado está devagar, o mercado está rápido, via de regra, tá? O mercado de queda é rápido, o mercado de alta é devagar. Algumas vezes foge dessa regra, mas é importante que você possa observar como que está o comportamento do mercado. Né? Chega em determinado nível de preço, o pessoal agride? Não, parou a agressão? Opa, será que não tem uma exaustão? Então isso também é importante. Exaustão, inversão de movimento. Agressão, inversão de movimento. Absorção, inversão de movimento. Então tem essas três para você observar. Tá? Então por isso que muitas vezes a gente fala, é tempo de tela, observação, 1, 2, 50, 10 mil, 50 mil, 1 milhão de vezes. Tá? Então você vai pegando ali o padrão de mercado. Então o mercado vai conversando muito com você. E é importante, né, para quem está começando, inclusive, começa a analisar em voz alta, porque você vai falando para si mesmo, vai ouvindo, então ativa um parâmetro, digamos assim, né, dentro do nosso cérebro, que a gente consegue falar, ouvir, processar melhor, tá? Então tem várias formas, digamos assim, de aprendizado, né? Quem aprende escrevendo, quem aprende ouvindo, quem aprende vendo, enfim. Então são formas ali que você pode pegar que vai te ajudar. Beleza, pessoal? Então essa é a segunda opção, tá? É a segunda técnica que você pode utilizar para melhorar as suas operações. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou, já sabe o que faz. E nos vemos no próximo vídeo. Até breve.